estou aqui na Câmara de Vereadores de Dourados para mais uma edição do programa Dourados em Foco. Eu tenho a alegria de receber aqui, para gravarmos este programa, o vereador Márcio Godinho. Muito obrigada, vereador. Eu sei que você deixou suas atividades, que não são poucas, né, para estar aqui presente no programa, então o nosso muito obrigado. Agradeço. E também ao procurador do Ministério Público, Dr. Jefferson Pereira. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Satisfação toda nossa. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, vereador Márcio. Na verdade, eu sou procurador do Ministério Público do Trabalho. O tema que nós vamos debater hoje é sobre o Abril Verde, onde nós vamos falar a importância da prevenção e os cuidados, né, com a saúde do trabalhador. E por isso que eu fiz questão que o vereador Márcio Godinho estivesse conosco aqui nessa gravação, porque você, vereador, o ano passado, entrou com um projeto de lei que depois culminou na Lei 4.624, que foi sancionada pelo prefeito, né, Alan Guedes, em 4 de maio de 2021. Na época, né, quando o senhor entrou com esse projeto, o senhor já tinha uma visão de que realmente Dourados precisa ter um olhar mais atento para essa questão. Sim, quando nós começamos aqui o nosso mandato como vereador, e essa lei tem uma história legal, porque nessa casa, o primeiro projeto de lei que eu apresentei nessa casa foi esse projeto Abril Verde. E na época, todo mês nós temos alusão a alguma campanha, né, de prevenção ou de incentivo a alguma atividade. E eu percebi que faltava no município de Dourados esse mês Abril Verde, né, para contemplar esse tema que é a prevenção de acidentes tanto na esfera privada como na pública e doenças ocupacionais. E aí tive essa ideia de propor esse projeto, conversei com o nosso gabinete e o pessoal achou interessante. Vimos no município, na cidade, ter uma legislação nesse sentido e propusemos a lei, e aqui foi aprovada por maioria dos presentes e foi assinada pelo prefeito municipal Alan Guedes. É uma lei que hoje a gente percebe que está dando um início a uma política de prevenção no nosso município. E na sua avaliação, a partir da criação dessa lei, o senhor acha que houve alguma mudança significativa para o município? Sim, certamente. Inclusive, essa entrevista já é um fruto do nosso trabalho. Fazer a lei e propor que essa discussão, esse tema, seja discutido, isso é importantíssimo. A Prefeitura, nesse mês de abril, através do Sereste, ela propôs atividades de prevenção aos hospitais, né, a rede de saúde pública e também a construção civil na questão da prevenção e doenças ocupacionais. Então, assim, eu vejo que a nossa função é essa, legislar. E essa lei ela veio a calhar com esse momento que nós precisamos ter uma legislação nesse sentido na cidade de Dourados. Dr. Jefferson, como que o senhor vê a inclusão do mês Abril Verde no calendário do município de Dourados, no seu ponto de vista? Primeiramente, gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Márcio e dessa Casa Legislativa no sentido de aprovar um projeto de lei tão importante. Justamente esse é o objetivo da campanha Abril Verde, que é justamente o quê? Conscientizar a sociedade em geral, a nossa comunidade, tanto os empregadores, os profissionais autônomos, liberais, os próprios empregados, trabalhadores, com relação à importância da prevenção dos acidentes de trabalho, das doenças ocupacionais, das doenças do trabalho em si, porque nós temos percebido ao longo dos anos que a ocorrência de acidentes de trabalho de grave monta, ela ainda continua acontecendo e até mais. Do ano de 2020 para 2021, houve um acréscimo de até 27% no número de acidentes fatais no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Então, a conscientização ela é muito importante porque desde o trabalhador ali na linha de frente até o próprio empresário, tem que ter o discernimento de que precisamos manter o quê? A situação de uma forma mais sustentável, no sentido de promover a melhoria da adequação do meio ambiente laboral, porque isso é uma responsabilidade de toda a cadeia produtiva, de toda a atividade econômica e de quem presta serviço. Então, sim, o Abril Verde, por mais que seja apenas um mês do ano, ou até uma data específica, mas tem que ser feito realmente uma movimentação nesse sentido e sempre estar chamando a atenção da comunidade como um todo, a importância da prevenção do meio ambiente laboral. Realmente, doutor, eu acompanhei aqui fazendo um levantamento sobre esse tema e o Brasil ele está em segundo lugar, de acordo com o grupo dos 20, né? Ele só perde para o México em acidentes do trabalho. Só no ano de 2021, segundo a Gazeta Trabalhista, contabilizou mais de 1.100 acidentes de trabalho. E isso realmente preocupa muito, né? Porque, veja bem, são vidas que são ceifadas vidas,
pessoas que têm tido a sua incapacidade laboral, seja permanente ou temporária, realmente adstrita a uma situação que não consegue mais ter a sua vida normal, né? Existem acidentes que mutilam, existem acidentes que deformam, existem acidentes que paralisam a simples liberdade individual, acidentes que ceifam a própria vida. Então, assim, a busca do pleno emprego, a busca do sustento, a busca do desenvolvimento econômico, ele tem que levar em consideração a primazia da adequação das condições laborais que envolvem a saúde e a segurança, porque não adianta nós apenas ficarmos tratando dados estatísticos se nós não colocarmos isso em prática. Então, por isso que nós precisamos ter um comprometimento. Aí, quando eu digo comprometimento, fica aquela questão, mas a culpa é só do empregador. Não. O trabalhador, o próprio empregado, ele tem a sua responsabilidade. Tanto é que ele tem a sua responsabilidade que a própria CLT, ela disciplina num artigo específico que os empregados, eles têm como dever observar os regramentos de segurança do trabalho impostos pelo empregador ou consistentes na rotina empresarial, sob pena de que, se eles não observarem isso, eles estarão cometendo falta grave, e cometendo falta grave, isso dá ensejo o quê? A uma dispensa por justa causa. Então, assim, por quê? Porque envolve a questão segurança. A preocupação maior é a vida humana e a integridade física dele, né? As outras questões conexas, os efeitos colaterais periféricos do dinheiro, do sustento, do ganho, isso é uma coisa que vem em segundo plano, porque primeiro realmente é a vida e a integridade física. Então, assim, programas que não tem que ser visto apenas como um simples papel, ou eu vou fazer esse programa aqui para evitar que de repente eu seja multado pela fiscalização. Não, esse programa tem que ser feito com a visão de que eu vou, através da minha atividade, eu vou equacionar, eu vou mapeá-la, né? E a partir dali, então, eu vou estabelecer parâmetros de conduta, de ajuste, a partir dos quais eu consigo trilhar no caminho seguro. Então, assim, eu tenho uma atividade que tem um risco tal, e para eu cuidar dessa atividade, eu tenho que usar esse tipo de equipamento, eu tenho que fazer essa adequação no meu ambiente laboral, porque aí eu mantenho o meu ambiente de trabalho seguro. E aí eu proporciono uma vida digna, um trabalho digno para aqueles que estão ali colocando a sua força de trabalho à minha disposição e, com isso, promover a melhoria da condição social como um todo e o aspecto econômico. Mas muitas empresas têm investido bastante, né, doutor, na questão do trabalhador, olhando a questão dele, tanto na saúde física quanto emocional. Hoje eu penso que as empresas já têm um olhar diferente para essa questão. Eu creio que sim. Nós temos acompanhado alguns casos, principalmente as grandes empresas, né? Até mesmo porque hoje, com essa questão da globalização, né, e a rapidez da informação, as novas mídias, existe sim uma questão de monitoramento social. Então, as pessoas elas querem saber que os produtos ou as mercadorias que elas estão comprando, estão tendo acesso, de que forma que isso está sendo fabricado, de que forma que isso está sendo produzido, e se a vida humana está sendo respeitada. Então, é muito importante para os grandes empregadores, até mesmo para os empregadores em geral, cumprirem normas mínimas, porque a gente está tratando aqui de normas mínimas. Então, assim, ao mesmo tempo que você consegue adequar as suas máquinas, ao mesmo tempo que você consegue colocar anteparos de segurança, ao mesmo tempo que você consegue comprar equipamentos de proteção individual, você está promovendo uma melhoria para o trabalhador, uma segurança para você enquanto empregador e tomador de serviço, e também você está promovendo a melhoria para a sociedade. Isso tudo faz parte de um contexto, de uma responsabilidade social que a nossa sociedade como um todo necessita abraçar, e sempre com a visão de que estamos fazendo isso em benefício do próximo e sempre promovendo a melhoria da condição social do trabalhador como um todo. E você comentou que as grandes empresas têm olhado muito para isso, e eu penso que isso realmente faz com que uma empresa de grande porte valorize o seu profissional e que as pequenas empresas também mantivessem o mesmo olhar, né, para que pudesse diminuir esses casos de doenças de trabalho. Tem uma norma regulamentadora específica que trata a NR17, no aspecto ergonômico, que é algo que a gente também tem trabalhado nesse sentido, que envolve o profissional ergonomista, fisioterapeuta, de fazer a análise, o levantamento, um laudo em torno daquelas profissões, daquelas atividades que eles desempenham,
de forma a evitar essas doenças osteomusculares, né, que possam causar algum tipo de fadiga, algum desgaste nas suas articulações, porque isso tudo realmente envolve o meio ambiente e com isso você também auxiliar o sistema público como um todo, de forma assim, a fazer com que os investimentos na saúde pública, os investimentos no segmento público sejam feitos de forma equacionada e com a igualitária distribuição, de não ficar algo desigual por conta de, assim, se você polui mais, você paga mais, ou você polui menos, paga menos. Então, assim, é o comprometimento como um todo, é um trabalho de conscientização, ressaltando essa importância do dever social. Doutor, caminhando já para o final, eu gostaria que o senhor explicasse mais uma dúvida. Existe uma legislação quanto à contratação de um técnico de segurança no trabalho. Eu pesquisei, parece-me que a partir de uma empresa que tenha 100 funcionários. Mas não seria interessante mudar essa quantidade? Porque, às vezes, uma empresa só tem 20 funcionários. Então, de repente, seria interessante também ter um técnico do trabalho ali para dar o suporte necessário. Não, sem descuidar dessa questão da contratação, dos limites de empregados, existe quando todas as empresas têm por obrigação fazer o programa de gerenciamento de riscos, o PCMSO e o PPRA, o laudo técnico. Então, por mais que ela não tenha que contratar diretamente, ali ter empregado, ela necessita de um especialista, seja ele técnico de segurança, ou seja ele engenheiro de segurança, ou até mesmo médico do trabalho, para confeccionar esse programa e fiscalizar. Então, eu percebo que em Dourados tem aumentado ao longo dos anos empresas que têm essa conotação específica, esse ramo especializado, voltado para a medicina do trabalho, que conta com profissionais assim, que estão com a sua força de trabalho à disposição para serem contratados até mesmo por um determinado período, por uma prestação de serviço, porque necessita ter o responsável técnico com essa formação para poder planejar, para poder dimensionar e para também poder fiscalizar. Isso é muito importante. Tem que ser contratado de qualquer forma, tem que ter essa assessoria, porque não precisa ter 20, 25, 30, esses programas, você tendo um trabalhador, tendo dois, você tem que ter esse programa porque ele mensura os riscos ocupacionais daquela atividade econômica que você exerce. Entendi. Como eu disse, a gente está caminhando para o final do programa, eu gostaria que o vereador Márcio Pudim deixasse suas considerações aqui para os nossos telespectadores. Depois dessa aula, né, o Dr. Jefferson deu para nós aqui, todos esses dados, todas essas questões de prevenção e legislação, eu tenho que deixar aqui a mensagem que, como o senhor disse, né, acidente não é um caso, não é um acaso. Há a negligência, a imprudência e a imperícia. E todos nós aqui temos um caso a mencionar nesse sentido, a negligência, a imprudência ou a imperícia, né? Trazendo para o meu mundo particular, na minha função que eu desenvolvo, que é policial civil investigador, muitos locais que a gente foi fazer um levantamento de morte, a gente percebeu que a negligência, a imprudência e a imperícia foi causa daquele infortúnio, né? E a gente vê que se houvesse aquela questão de prevenção, se houvesse a atenção, né? Se houvesse aquela habilidade para conduzir, né? Que aquele ou outro equipamento, ao atravessar a rua, o cuidado de olhar, o motorista ao estar olhando à sua frente, não manuseando um telefone celular, alta tensão, como teve agora um caso que vitimou 2 trabalhadores, né? O último, acho que foi a óbito ontem ou hoje. Então você percebe que esses casos de acidente são evitáveis. E trabalhar a prevenção, a conscientização, claro, com a fiscalização, é o início, é o começo para a gente tentar esse índice diminuir. Então, parabéns, Dr. Gerson, pela sua aula aqui. Roseli, obrigado pelo convite e estamos à disposição do que puder ajudar. Nós é que agradecemos, vereador. E as suas considerações, Jefferson? Enquanto o vereador Márcio estava falando, a gente até lembra casos bem práticos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que você pode evitar a ocorrência de um caso grave. A começar dentro de casa. Um problema numa lâmpada, digamos assim. Um problema no trilho da cortina. Um negócio no chuveiro elétrico. Existem profissionais gabaritados, existem profissionais que são especializados, que fizeram
cursos, que treinaram para exercer, e aí você fala, não, eu vou ali resolver rapidinho. E é numa dessa de resolver rapidinho que acontece a situação que o vereador falou, foi muito feliz quando falou, são evitáveis. E é verdade, existe uma máxima, aconteceu um acidente, ninguém queria que acontecesse, mas acabou acontecendo. Mas quando você investiga o fato, você verifica que existe uma situaçãozinha ali que se ela fosse evitada, ela não aconteceria, não contribuía para o montante maior. Então, assim, eu ressalto mais uma vez, não é chover no molhado, não é jargão nenhum, mas essa palavra conscientização, essa palavra atenção e essa palavra comprometimento e seriedade na execução de qualquer tarefa, qual ela seja, da mais simples, vereador, até a mais complexa, que eu entendo que mais complexa, de repente, digamos aqui, uma rede de alta tensão, que você tem que trabalhar com todo cuidado, desligar antes ali o setor, para que aquele setor realmente fique. Então, assim, fazer as coisas de forma tranquila. Estamos aí na rua Edilberto Celestino de Oliveira, número 2605, Vila Planalto, telefone 3410-4000, também tem a nossa página na internet, MPTMS, né, digitar no Google MPTMS, consegue linkar lá, e aí tem todas as informações, link para denúncias. Então, assim, o Ministério Público do Trabalho, nós estamos a serviço da sociedade, o nosso papel é esse, e aquilo que nós pudermos contribuir, estaremos sempre à disposição. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela sua participação e aproveitando o gancho, eu quero falar para os nossos telespectadores que acompanham o programa Dourados em Foco, que a prevenção começa na nossa casa. Devemos tomar cuidados, né, conforme ele mencionou, na parte elétrica, na parte de limpeza, que tudo isso pode causar um acidente e são coisas que podem ser evitadas. E o nosso programa vai ficando por aqui, eu agradeço a sua audiência, até o nosso próximo encontro e não esqueça de acessar a TV Câmara pelo YouTube e também nas redes sociais.